E se o caos tivesse um rosto? E a paz também. E se o homem mais perturbado do mundo se sentasse frente a frente com aquele que nunca conheceu o medo? Essa não é apenas uma história, não é uma piada, nem um sermão. É o confronto entre dois mundos. Um feito de dor, gargalhadas vazias e cicatrizes invisíveis. Outro feito de silêncio, misericórdia. E amor que insiste, mesmo quando o coração já desistiu. Hoje você vai assistir ao impossível. O dia em que o Coringa encontrou Jesus. Mas cuidado, essa história não termina com aplausos, nem com explosões. Ela termina com uma pergunta. Uma que talvez tenha sido feita para você também. Enquanto o mundo gritava, Jesus caminhava em silêncio. Entre multidões, templos e desertos, havia um lugar que ninguém ousava pisar. Era escuro, confuso, cheio de ecos de risadas que não vinham da alegria, mas da dor. Lá dentro, sentado sobre uma pilha de escombros e piadas velhas, estava ele, o palhaço do caos, o rei da desordem, o homem que virou lenda por rir diante do fogo, Coringa. Ele brincava com uma moeda velha, jogando-a no ar, como se o destino do mundo dependesse do resultado. Cara explode, coroa ri. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. A moeda não caiu. Ela ficou suspensa no ar, como se o tempo parasse. E foi quando ele ouviu passos, suaves, calmos, sem pressa, sem medo. Coringa ergueu os olhos e viu um homem de túnica simples. Nenhuma arma, nenhuma proteção. Só paz, paz demais. Ah, ótimo, mais um Messias, debochou o Coringa. Já tentei esse papo de salvação, sabia? Não funciona muito bem com quem já perdeu a alma. Jesus não respondeu. Apenas se aproximou e se sentou sem pedir permissão, ali no mesmo chão sujo, na mesma escuridão. Você não deveria estar aqui, disse o Coringa, olhando em volta como quem espera uma emboscada. Este é o meu mundo. É feio, sujo e cheio de gente que sorri enquanto sangra por dentro. É o lugar onde a verdade morre de tédio e a loucura vive como rainha. Jesus olhou para ele com um olhar que não julgava, mas também não era vazio. Era um olhar que dizia: eu sei, não com palavras, com presença. Eu sei quem você é. E mesmo assim está aqui? O Coringa riu. Ou você é muito burro, ou é mais louco que eu. Jesus então disse: estou aqui porque você é importante. O Coringa parou de rir. Aquela frase foi como um soco invisível. Ninguém o chamava de importante. Chamavam de monstro, lixo, piada. Mas importante, isso doía. Porque soava real. Você não entende, respondeu o Coringa, levantando-se com violência. Eu já matei. Eu já fiz gente se matar. Eu sou o fim da linha, o resultado de tudo que o mundo ignora. Jesus continuou sentado, calmo, presente. E mesmo assim, ele disse: você ainda pode ser amado. Amado! Gritou o Coringa. Amor não existe. Amor é mentira. Se amor existisse, minha mãe não teria me deixado. Meu pai não teria sumido. E o mundo não teria me cuspido como lixo. Jesus se levantou e caminhou até ele, não com força, mas com verdade. Eu não vim te acusar. Vim te lembrar quem você era antes do mundo te quebrar. O Coringa começou a rir de novo, mas era diferente agora. Era uma risada nervosa e insegura. Quer saber? Vamos fazer um teste, Messias. Olhe nos meus olhos. Vê alguma esperança aqui? Vê alguma alma? Jesus olhou fundo e respondeu: eu vejo dor, mas também vejo um menino lá dentro, pedindo socorro. Silêncio. O Coringa parou de rir. Ninguém nunca disse isso pra mim. Eu sei, respondeu Jesus. Por um momento, o ar ficou pesado, não pela ameaça, mas pela revelação. Ali, diante daquele homem sereno, o Coringa não era o vilão, era só alguém cansado. Cansado de fingir que era forte, cansado de rir enquanto sangrava. Você acha que eu posso mudar? Ele perguntou com a voz falha. Eu acho que você pode escolher, respondeu Jesus. E foi nesse instante que o palhaço chorou. Não por arrependimento, não por vergonha, mas porque, pela primeira vez, sentiu que alguém o via de verdade. Jesus se aproximou mais, estendeu a mão. Eu não vim te forçar.
Vim te lembrar que, mesmo no caos, ainda existe caminho. O Coringa olhou para a mão, tremeu e disse: se eu tocar essa mão, eu vou desaparecer? Jesus sorriu com os olhos. Não, mas talvez o que precisa morrer, finalmente morra. Coringa não sabia o que fazer. O caos dentro dele gritava: fuja! Mas algo mais profundo dizia: fique! Ele não segurou a mão, mas também não fugiu. E antes de Jesus partir, o palhaço perguntou: você vai voltar? Eu nunca saí, respondeu Jesus. O lugar estava vazio, mas algo tinha mudado. O silêncio já não era sufocante, era acolhedor. O Coringa ainda estava ali, sentado, pensativo, com os dedos trêmulos e o rosto manchado pelas lágrimas, que nunca pensou que teria coragem de chorar. Ele tocou o chão onde Jesus esteve. Não havia marcas, não havia pegadas, mas havia paz. Pela primeira vez na vida, o caos parecia quieto, não curado, não apagado, mas escutado. O palhaço do caos, o rei da loucura, o símbolo da destruição, não virou santo, não virou discípulo, não virou mártir. Mas algo dentro dele havia sido tocado. E uma pergunta não saía de sua mente: e se? E se aquele homem estiver certo? E se ainda houver algo bom dentro de mim? E se o amor que tanto zombi for real? Ele sorriu. Dessa vez, sem deboche, sem máscara, sem plateia. A guerra dentro dele não acabou, mas pela primeira vez, ele não estava lutando sozinho. E no eco da presença daquele que veio sem condenar, nasceu uma dúvida que valia ouro. Será que eu mereço uma segunda chance? E no silêncio que seguiu, a resposta parecia ecoar: sim.